O dialogador de hoje é Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues? Não, não é o Nelson Rodrigues, nem poderia ser. Mas é uma nelsóloga. Quase uma nelsólatra. Não, nelsólatra não. Nelsóloga. É uma estudiosa da obra de Nelson Rodrigues e no viés absolutamente curioso, interessantíssimo, inusitado. O viés sobre o olhar da mulher, o olhar rodriguiano sobre o papel da mulher. Ela tem uma dissertação de mestrado sobre Nelson Rodrigues, sobre o feminino na obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues e fez um doutorado em teatro na Universidade da Bahia, a UFBA, sobre o feminicídio, a violência e o feminicídio na obra teatral dele, Nelson Rodrigues. Eu me refiro à professora da Universidade Federal do Ceará, da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará e atual diretora do Teatro Universitário da Universidade Federal do Ceará, a minha ex-aluna e amiga tão linda, chamada Juliana Carvalho. Está aqui ela. Prazer, Juliana Carvalho, que bonito você está aqui, hein? Vamos começar por aqui? Os objetos que ela traz, que o convidado traz, vão, digamos, dando margem, vão pautando, né? Vão indiciando os temas dos quais ela quer tratar. E sobre Nelson, por que você quis pautar, está pautando Nelson Rodrigues, hein? Porque eu venho já desde 2009 pesquisando sobre o Nelson Rodrigues. Eu acabei de dizer, né? E aí, esse ano, eu vou finalmente montar o espetáculo que saiu da minha pesquisa de doutorado. Que se chama Um Corpo que Trai. E que tem a ver com toda essa pesquisa sobre a violência e o feminicídio na obra de Nelson Rodrigues. E faz uma relação faz uma citação aí, uma intertextualidade com o título do filme do Hitchcock, né? Faz uma brincadeira. Cai, um corpo né? Que cai. Ao invés de um corpo que cai, um corpo que trai. Então, você vai, olha que curioso, você, que é uma estudiosa sobre Nelson Rodrigues, não tinha montado ainda o Nelson, uma obra. Eu fiz leituras dramáticas, mas montar não. E não é propriamente uma obra dele, é uma obra minha. Mas baseado em... inspirado na obra dele. Eu pensei que você, com esse título, ia juntar alguma coisa da obra dele. Inspirado na obra dele, fazendo uma brincadeira com várias personagens. É um jogo com várias personagens. Com várias personagens da obra do Nelson. Da obra do Nelson. E sobre a traição, sobre o Nelson Rodrigues diz uma frase interessante. Ele diz que a coisa mais importante do mundo é ser ou não ser traído. Comente. O Olegário diz isso, né? O Olegário de Mulher Sem Pecado. A única coisa que me importa é ser ou não ser traído, né? Mas o próprio Nelson diz isso também. O próprio Nelson diz isso nas crônicas. A coisa mais importante para o ser humano é ser ou não ser traído. Eu entendo no sentido maior da palavra, né? De você perder a lealdade de alguém que você ama. Independentemente da circunstância do casamento, né? Ou da relação amorosa entre casais. O que eu posso comentar e que me chama a atenção em relação a isso é que ainda hoje o ser ou não ser traído dói muito na alma, né? E ainda, se a gente for olhar as pesquisas, mapa de violência contra a mulher, as pesquisas que tem sobre feminicídio, elas vão apontar que um dos maiores motivos além de ter sido abandonado, ter sido traído ou suspeitar que foi traído, ainda é um motivo que faz os homens assassinarem as mulheres. O ser ou não ser traído. E você acha que as mulheres... mulheres... Inclusive a suspeita. Só a suspeita. Não, e a suspeita já é motivo para o tormento, atormentar o outro, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu comecei a ler muita coisa de história social, sobre os crimes passionais no início do século XX, né? Que foi o período que ele começou a escrever. E aí eu encontrei muitas pesquisas que falavam sobre crimes passionais contra mulheres, sobre assassinatos de mulheres, e um dos motivos era esse, a suspeita de infidelidade ou a infidelidade confirmada. E agora eu vou juntar... E ainda hoje é um dos motivos, né? Então eu vou juntar agora as suas duas áreas, porque eu não sei se eu disse, ela é formada em psicologia, a graduação dela é em psicologia na Universidade Federal do Ceará, e o mestrado que trata do feminino, do olhar feminino do Nelson Rodrigues, também é decorrência de um mestrado em psicologia. E eu então vou juntar psicologia e teatro. Por que você acha, então, Juliana Carvalho, que o tema da traição incomoda tanto e, sobretudo, ao macho machista?
Eu acho que tem uma coisa, uma construção social, né? Assim, de machismo muito grande, mas às vezes eu fico pensando que talvez tenha a ver com uma ferida narcísica mesmo, né? Com essa coisa, esse desejo de um amor, de um amor grande, forte, como é um amor materno, que ele é único, que ele é seu, que ele é de posse. Eu acho que tem a ver com esse desejo narcísico de ser o único, de ser o mais importante, de ser o melhor, o mais amado. E às né? vezes de querer ser o primeiro também, né? O homem tem essa mesma fantasia de ser o primeiro e único homem. Mas eu acho que o que mais da pesa mulher. mesmo é a construção machista. O que mais pesa é isso mesmo, que né? E essa ideia Mas de que também acho que tem a ver com a posse, né? Porque se alguém se separa e você precisa matar porque ela não pode ser de outro a não ser de você, isso é sentimento de posse. E você né? acha que a mulher me administra melhor isso? Porque elas também são traídas, óbvio. Acho né? que sim. Os homens são traídos e as mulheres Acho também. que sim. Inclusive, que acho que isso que também é construído socialmente, historicamente. Porque precisa, a gente é muito educada para aceitar. para aceitar. Houve um né? momento da A mulher é muito cultura educada pra que se aceitar. aceitava, né? Que o homem tivesse uma vida paralela. E Não, e a coisa de você batalhar, né, assim, dos conselhos maternos, de outras mulheres, as mulheres mais velhas. Tolere, né? Dizer, Tolere, aceite, aguente, releve. espere, vai passar. Vai passar. Os homens são assim mesmo. Né? Os homens precisam. Né? Tem muito isso. Tem muito isso transmitido. também. E as mulheres, então, se vê, estatisticamente, as mulheres que matam os homens porque foram traídas, deve ser uma estatística muito ínfima. Não é? A estatística das mulheres que matam os homens, ela é Sim, ínfima. independentemente da motivação, né? Sim. Mulheres que matam homem é muito pequeno, um número menor. Sim. Elas são muito mais assassinadas do que assassinos, né? E sobretudo em função desse tema. Até por causa E da ainda cultura. assim, quando hoje eu vi, interessante, foi hoje ou foi ontem que eu vi uma matéria no jornal, uma reportagem de uma jovem de 20 e poucos anos que ela esfaqueou, ela deu uma facada no companheiro. Eles chegaram de noite, eles tinham saído para comemorar aniversário de namoro, alguma coisa assim, e chegaram e tiveram uma briga e ele foi para cima dela para bater nela. Ele já tinha passagens na polícia por agressão à ex-mulher. E aí ele foi bater nela, ela disse que ele não fosse, ela ameaçou. E ela se defendeu e matou, esfaqueou ele, e aí ele acabou morrendo. E foi muito, muito interessante, porque teve o depoimento dela e teve um depoimento do amigo dele, dizendo que ele escondia as facas, porque ele tinha muito medo dela, porque ela era muito violenta, e você olha e diz assim, é estranho e ao mesmo tempo é como se ele pegasse um marido, um cara que já tem passagem na polícia e transformasse esse cara numa vítima. Uma possível vítima. Uma possível vítima. E deslegitimando a possibilidade de legítima defesa dela, né? Então, Duas coisas estou me lembrando em relação ao que você está dizendo. Se ela não tivesse defendido, ela estava ela que estaria morta. Ela estaria morta, ela era estatística. Ela era mais um número na estatística. Estava me lembrando de duas frases, uma frase do Nelson e a outra uma questão pessoal que tem a ver com... Pessoal não, atual, que tem a ver com isso que nós estamos discutindo. A frase do Nelson é: o amor não acaba. Se acaba, não era amor. Talvez seja isso seja esse mito do amor que não acaba, é desse amor romântico, perturba, né? Que perturba. O abandono, e que tem a ver com a mãe, né? Tem a ver com a figura da mãe. O Nelson é terrível. É terrível. E a outra coisa que eu me lembrei é o seguinte, da declaração recente da ministra da Família, que está aí, execrando a lei Maria da Penha. Você viu isso? Não vi. É absurdo, completamente absurdo. Dizendo que é um instrumento do ela demônio. Dizer isso, ela tendo sido vítima de violência, né? Ela, a ministra Damares? Ela não foi estuprada quando era criança e tal. Pois é. Dizendo que o marido tem o direito, pode ser que seja fake, mas espero que ela venha desmentir isso publicamente, e que o marido tem direito de fazer correções de comportamento na sua mulher, porque está na Bíblia, de que o marido é o cabeça da família e que ele é que é o regulador e o guia. Aí a gente volta para o início do século XX, né? Que absurdo. Literalmente, a gente volta para o início do século XX. Você acha, Juliana Carvalho, uma estudiosa, então, da violência da mulher, e que vai fazer um espetáculo, Esse Corpo que Trai, que o título é lindo, hein? Um Corpo que Trai. Você acha que nós estamos num processo de regressão mesmo? Estamos regredindo? Acho que a gente está num processo de retorno, assim, a um conservadorismo gigante.
Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei que acho que foi ano passado, enfim, eu recebi uma mensagem no grupo de mães e pais da escola, de WhatsApp, de um dos meus filhos, e era o Dia Internacional da Mulher. E aí eu recebi uma mensagem pelo grupo de pais, de mães, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E a mensagem era uma oração, era a prece da mulher virtuosa. E a prece da mulher virtuosa era uma prece de louvar, de enaltecer a submissão feminina. 2 quilos de tolerância, uma xícara de paciência, aí você ajoelha e reza. Aí eu disse, bom, gente, tá bem, foi demais para mim, estou me retirando desse grupo, porque... E aí você vai problematizar, olha, o Dia Internacional da Mulher é outra coisa, a luta é outra, não é de submissão. Até pela própria criação do dia, não é? O dia é referente, dia 8 de março, é o dia referente a um massacre, das trabalhadoras numa fábrica. Milhares, não é? Centenas, será, de mulheres. Isso se perde. Isso não foi... E são mulheres que se rebelaram contra a opressão do patrão, do capitalismo, etc. O ano é feito, o dia é feito em função disso. E as pessoas perdem o sentido original, né? Você, então, poderia dizer que você é uma militante na academia, não é? E fora da academia, do feminismo, não é, sim, Juliana? Acho que cada vez mais. Inclusive, eu tenho a impressão de que isso me veio muito no decorrer da pesquisa, que eu fui compreendendo o feminismo no decorrer da pesquisa, que eu acho que talvez antes eu não compreendesse, assim, eu não me diria militante, não me colocaria nesse... E hoje aí tem eu uma penso isso claramente. Que só quem conhece o dialogador como eu conheço há tanto tempo, ela foi minha aluna na Universidade Federal do Ceará, no curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, ele pode dizer, eu tenho intimidade para dizer, veja você, ela é uma feminista e tem 2 filhos, homens. Homens. Pois é, 2 homens. E aí, qual é a pauta? O feminismo é uma pauta também, deve ser também uma pauta masculina. Sim. Não é? E são as mães, então, que criam filhos machistas? Tema para você discutir aqui agora. Hein? Então tem tudo a ver, né? Tem. Eu fico pensando muito sobre isso, porque eu sempre fico dizendo assim, eu crio meus filhos numa perspectiva de gênero. Assim, né? Eu educo meus filhos para ter um outro olhar para as mulheres. E na minha casa é interessante, porque nós somos 3 mulheres. Eu, a minha secretária que trabalha comigo já há mais de 15 anos e a minha atual companheira, que é uma mulher, minha esposa. Então, nós somos 3 mulheres gerindo uma casa com 2 rapazes, com 2 adolescentes, né? E a gente muito numa luta diária, inclusive pelas pequenas coisas, a coisa da cozinha, a coisa de lavar, de tirar o seu prato, de lavar o seu prato, de aprender a cozinhar, de lavar suas meias, de lavar lidar suas com as mulheres também, né? De lidar com ter e de não esperar pela gente, porque às vezes tem muito isso, né? Se tem uma mulher ali, eles esperam pela gente para ajudar a fazer as coisas. Então, tem esse trabalho muito grande. É um desafio, então. Para uma feminista, criar 2 homens. Nas pequenas coisas. Educar 2 homens, mais do que criar. Educar 2 homens. Por isso que eu trouxe à baila esse tema. E discutir sobre nudes, discutir sobre pornografia, porque os meninos culturalmente são muito educados a ver pornografia. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que a gente discute muito, de olhar e dizer, o amor não é como uma pornografia, a vida sexual não é uma pornografia. Ela é diferente, é outra coisa. Você não vai se relacionar com a sua namorada como num filme pornográfico. Ali a mulher está numa outra situação, é de violência, é de submissão. Não é o prazer dela que está em foco, é do homem, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro discutindo, conversando e tentando desconstruir essas coisas. Assim, é bem difícil. Mas ao mesmo tempo é um trabalho cotidiano, assim, de cada dia. E qual será o recorte que você vai dar no novo espetáculo que vem aí chamado Corpo que Trai? Que não é Nelson Rodrigues, mas é Nelson Rodrigues. Porque é um trabalho dela a partir de inspirado em. Eu jogo com umas personagens, assim, na minha pesquisa de doutorado eu percebi algumas categorias, tipos de personagens, né? Ele trabalha com alguns personagens que são as castas, as pudicas, que são as mulheres que escondem as curvas do corpo, que se vestem de luto, que exaltam a feiura, que têm vergonha da maternidade, que têm vergonha do prazer, que não sentem prazer, que são frias,
que são fiéis, né? E tem um outro tipo de mulher que a gente percebe, que são as mulheres que eu chamei de voluptuosas, que são as mulheres fogosas, que são lindas. As sedutoras, né? As sedutoras, mas que é muito sintomático, vamos dizer, que no Teatro do Nelson, essas mulheres que são fogosas, que vivem o prazer sexual, que são felizes sexualmente, elas só são pela traição ou pela prostituição. Elas não são felizes no casamento. Há quem diga que ele é machista. Eu acho que ele tem por mais que ele traga um olhar machista, eu acho que ele mostra o machismo da nossa sociedade, né? E ele mostra o quanto que a gente quer, os homens querem a santa na casa, né? E a puta na cama, em outro lugar, fora, né? Então, o Nelson traz muito essa dicotomia. E aí eu jogo com esses dois tipos de personagens para mostrar que elas são uma só. Essas mulheres são uma só. Que elas têm os dois lados. E, ao mesmo tempo, para mostrar o quanto que essa mulher que é fogosa, que é voluptuosa, que é bela, né? Que seduz, que acumula homens também, porque algumas... É como aí nesse livro tem o conto que é a Dama da Lotação, que tem um filme conhecidíssimo, né? E que ela acumula homens ela sai durante desconhecidos. O dia, desconhecido. Ela pega no ônibus qualquer um Exatamente. Ali e vai. É a Dama da Lotação. Então, eu acabo também tentando mostrar o quanto essas mulheres, elas têm uma resposta punitiva, violenta da sociedade. Ou elas são assassinadas, né? Assim, no geral, na obra dele, elas são assassinadas. É impossível amar e ser feliz ao mesmo tempo. É outra frase do Nelson, né? É impossível amar e ser feliz ao mesmo tempo. Para elas, é impossível amar e ter prazer sexual ao mesmo tempo. A outra frase dele que tem a ver perceba, Maria, não sei se tem outra que é ótima, que não estou me lembrando agora. Meu Deus. A culpa da traição é do traído. A culpa do traição é do traído. Ele tem uma peça chamada Perdoa-me por me traíres. Não é? Quer dizer, o próprio traído reconhece a sua fragilidade e pede perdão à outra por não ter amado a outra o suficiente a ponto de fazê-la procurar o amor noutra pessoa e não na pessoa dele. Como é o nome da personagem? Judite. A Judite, né? A Judite é uma das poucas infiéis que ela não era infeliz no casamento, né? Eles eram felizes. Ela faz uma rasura. Nos contos tem também mulheres muito felizes. Mulheres muito felizes. Mas na dramaturgia, no teatro, a Judite era feliz. Ou pareciam felizes, né? Ele, ou pelo menos na narrativa do irmão. Ou na narrativa do Nelson, eles eram felizes, né? Porque é o irmão que conta. Eles dizem, ele era o casal mais feliz, a família só pensava em sexo. Só pensava em sexo, O Nelson... ela trai como a Dama da Lotação, ela trai. Ela trai até por um bom dia, né? Que ela diz. E ele não. E engraçado que no Dama da Lotação, o marido não mata, ele se mata. Se mata num sentido simbólico. Quem mata é o que não possuiu, né? Quem mata é o que não foi escolhido para trair também, né? Para ser um dos objetos de traição. Ele se deita e diz, agora estou morto. Eu não conseguia no conto, isso é no conto. No conto, No conto. Porque tem um conto que é igual, eu percebi isso. Tem um conto nesse livro que é igual, Perdoa-me por me traíres. Uhum. Que você está falando do Dama da Lotação. Do Lotação, mas tem um conto nesse livro que é a mesma estrutura narrativa do Perdoa-me por me traíres. Mulheres, não de Nelson Rodrigues, mulheres rodriguianas. Porque até a denominação mulheres de Nelson parece que são mulheres que pertencem dele, a ele, né? Pertencem a um homem, né? Imaginário, do imaginário, né? Na verdade, elas são rodriguianas, independentemente de que elas pertencem a si mesmas, né? Mas muito bem. O Nelson é fascinante. Eu estava, inclusive, na banca, fui convidado pela doutoranda nessa época, a Juliana Carvalho, para participar da mesa, da banca, né, do doutorado dela na Bahia, e vi o seu trabalho e pude testemunhar a sua tese, que agora vai virar espetáculo, chamado Um Corpo que Cai. Mas já que ela está falando, que trai, aliás, um corpo que trai. E, às vezes, o corpo que trai, cai, não é? Porque... Que corpo é esse, né? Que corpo é esse, né?
Porque um corpo que vira corpo não só no sentido da carne voluptuosa, mas um corpo cadáver, né? Quer dizer, que vira assassinado porque traiu. Eu estou falando aí do feminicídio. Mas olha, Juliana Carvalho, eu estou com vontade de colocar essa imagem, que me parece uma imagem sacra, na roda. Já que estamos falando das despudoradas e das que têm pudonor rodriguiano, que tal falar disso aqui? Será que tem a ver? Tem. Tem a ver? Tem. Então, com a palavra Juliana Carvalho. Essa imagem foi uma artista amiga minha, que é a Alana Benigno. Eu gosto muito, eu tenho um trabalho muito legal. E aí ela esculpiu uma santa e fez essa santa. Ela esculpiu e pintou. Que é uma geisha, né? Que é uma geisha. E que quando ela me deu, ela me disse que é a Madame Bovary. Ela chamou de Madame Bovary. E eu, quando as pessoas perguntam, olham na minha casa e vão na minha casa e perguntam, o que santa é essa? Eu digo, é santa puta. Pois é, ela santificou aquela que traiu, seria Madame Bovary, não é? Exatamente. Embora ela está mais sabendo para Madame Butterfly, Madame Butterfly, não é? Porque ela está aqui com uma geisha. Ela Mas parece não uma importa geisha. o nome. O importa é que é uma geisha associada ao mundo da subserviência ao homem, pelo prazer sexual, e ela está numa dimensão de altar e de santificada. Essa contradição, essa ambiguidade é um bom tema para a psicóloga, mestranda em psicologia e doutora em teatro, a neusóloga Juliana Carvalho. Fala, Juliana. Essa mistura aí. Isso eu trouxe também porque nessa categoria que eu trabalho na pesquisa e que eu trago para a peça, tem as prostitutas, né? Assim, as prostitutas do Nelson, elas também se ferram muito. Tem a prostituta morta de Senhora dos Afogados, que é assassinada, né? Que deita na cama do noivo. E é santificada a pelas outras prostitutas. Outras prostitutas, ela é que levada. A cada ano rezam por ela, enaltecem ela. E tem uma coisa também nas crônicas do Nelson, tem uma crônica que eu acho muito bonita, que ele diz que antigamente... Não é o Nelson que diz isso, na verdade foi uma matéria de jornal que eu pesquisei, e uma presidente da Associação Brasileira de Prostitutas, ela disse que antigamente os pais levavam os filhos para se iniciar com as prostitutas. Se iniciar sexualmente. E isso tinha uma transmissão de saber, né? Sim. E tinha também um respeito para aquela iniciação. E que hoje, ela fala, hoje eles ensinam a bater. Isso foi porque eu pesquisei algumas matérias de jornal e aí em algumas tinham crimes contra prostitutas, de espancamento, de assassinato mesmo. E muito essa coisa do agressor dizer, mas ela era uma prostituta, como se o fato dela ser uma prostituta não valesse nada. Né? Inclusive serial killers especializados em matar em série prostitutas pelas ruas. Prostitutas com as quais nem tiveram nenhum contato sexual, apenas pelo fato de ser prostituta. E elas muitas vezes não denunciam, porque elas sabem que o valor que se daria a elas é menor, né? E que tem a ver também muito com o início do século XX, com as nossas leis brasileiras. Eu fui também pesquisar isso e vi, por exemplo, que o estupro de uma prostituta, ele não tinha punição, porque ela era considerada uma mulher pública, porque o estupro era um crime contra a honra da família, e ela não era uma mulher honrada. Então, a punição que tinha, ela era bem pequena e ela nunca acontecia. Os juízes nunca davam essa punição. E o estupro é a conjunção carnal não permitida, então... Exatamente. Seja com quem como for, se elas não pudessem, é como se elas tivessem sempre que aceitar. Elas não tivessem direito de escolher. Proibida de dizer não. Proibida de dizer não. E então, o sentido dessa elevação da prostituta a uma condição assim quase sacra, qual é para você? É o sentido de que essa mulher também merece respeito, é isso? Sim, essa mulher tem honra, independentemente da sua profissão. Que tirar um pouco essa... pensar um pouco sobre a coisa da escolha, do que fazer com seu corpo. E, inclusive, essa presidente da Associação Brasileira de Prostitutas, que eu não me lembro o nome dela, mas essa... É a Gabriela, será? Eu acho que é a Gabriela. A Gabriela. Nessa reportagem, ela dizia isso, assim, de que
você tem o direito de, se você quiser, você se prostituir. E que de não ficar tão numa ideia, às vezes, romantizada, de que é porque não tem outra alternativa, ou de, né? Assim, mas o que você quer fazer com seu corpo? É como se fosse o ápice do, sei lá, do uso da sua sexualidade, de você usar a sua sexualidade profissionalmente. Assim, se tem uma visão muito moralista, né, em relação a isso. Assim. São questões que me vêm. Eu acho que são discussões muito complexas, mas são questões que me vêm. E que me vêm quando saem dessa instância da prostituição, me vem nessa coisa do que o meu corpo é meu. E que o meu corpo eu faço o que eu quero. Inclusive, como eu experiencio a sexualidade, né? Independente, mesmo que não se entre no terreno da prostituição, mas se quer ter um poliamor, se não quer ter um casamento, se não quer ter um namoro, se quer ter só encontros casuais, né? Assim, então, que isso não seja ou vulgarizado ou punido, porque ainda é punido. Essa coisa da mulher, né? Se a gente pensa nos discursos do estupro, porque ela estava vestida daquele jeito, porque ela estava como se isso justificasse o acesso inadequado. Uhum. Ou porque ela transou na primeira vez. Então, tudo isso são atitudes que vão justificando a agressão, né? A dialogadora de hoje é, então, como eu estava dizendo a vocês, a professora da Universidade Federal do Ceará, Juliana Carvalho, que está dirigindo atualmente o Teatro da Universidade Federal do Ceará, que é o Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, ali no Benfica, na Avenida da Universidade. Ela é mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e é doutora em Teatro pela Universidade da Bahia. Vamos fazer um intervalo? Eu acho que é hora da gente fazer um intervalo e eu vou deixar no ar para o próximo segmento uma expectativa minha. O que tem aqui dentro? Ela me trouxe um baú lindo, lindo, lindo. Aqui deve ter coisa... Será que tem coisa mais a ver com machismo, com feminismo? No próximo segmento do nosso diálogo com Juliana Carvalho.